Olá, gente querida! Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia 7 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. O Santo Evangelho que a liturgia nos oferece é de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na próxima quinta-feira é o dia 11 de fevereiro, dia dos enfermos, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Por isso, estamos já a partir de hoje refletindo sobre esse mistério da dor, do sofrimento, da doença. De modo tão especial neste ano que ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19, ainda com mais de 1.000 mortos a cada dia no Brasil. Nós já ultrapassamos a marca de 230.000 mortos no nosso país. Então, a liturgia desse quinto domingo do tempo comum nos oferece, portanto, a possibilidade de atualizarmos o mistério pascal. O domingo, que é o dia do Senhor, é a nossa Páscoa semanal. Jesus Cristo, morto e ressuscitado, ele é o vencedor da morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu todo tipo de mal. E ele demonstra a presença do reino de Deus por meio da vitória sobre a doença, por meio de sua presença libertadora em meio ao seu povo. A dor e o sofrimento continuam sendo grandes mistérios para nós todos. Jesus lança um lampejo de esperança sobre este mistério da dor. A liturgia de hoje é muito enriquecida com a primeira leitura do livro de Jó. O livro de Jó talvez seja a expressão máxima do mistério da dor
na Bíblia e também no imaginário da cultura judaico-cristã. O sentido da dor, o sentido do sofrimento, talvez nos ajude a compreender onde está Deus no momento do nosso sofrimento. Ao compreendermos à luz da fé a experiência da dor, a experiência do sofrimento, a experiência da morte, aí descobrimos onde Deus está nos momentos mais grandiosos da nossa própria dor. Por meio de um caminho de noite escura, Jó se torna modelo da pessoa que crê num Deus verdadeiro. Não naquele Deus fruto das construções humanas ou mesmo dos catálogos e dos manuais da teologia. O livro de Jó desmonta a antiga teologia de Israel, a teologia da retribuição, exatamente para nos ajudar a descobrir a face de um Deus próximo, de um Deus misericordioso, de um Deus companheiro dos seres humanos no mistério da dor e também um Deus capaz de nos ajudar a ressignificar a experiência do sofrimento. É isso também que encontramos hoje no belo texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Aí encontramos muito claramente 3 pedaços. A cura da sogra de Pedro, versículos 29 a 31. Um sumário de curas, versículos 32 a 34. E a conclusão, nos versículos 35 a 39, especialmente com a ideia da missão pelas aldeias e pelos povoados da Galileia. Pois bem, Jesus e alguns dos seus discípulos saem da sinagoga de Cafarnaum num dia de sábado, depois do culto sinagogal, e vão para o almoço na casa da sogra de Pedro. Sabemos que o culto sinagogal no sábado consistia na leitura de um texto da Torá, do Pentateuco, uma outra leitura tirada dos profetas, o cântico de Salmos e também uma homilia que era proferida por alguém. Durante muito tempo se fez a contraposição entre a sinagoga de um lado e a casa do outro, como sendo a casa o espaço da comunidade cristã e a sinagoga o espaço dos inimigos de Jesus. Hoje, os estudiosos dos evangelhos já não fazem uma contraposição tão acirrada. Na verdade, a experiência de fé e de oração vivida na sinagoga no sábado continuava durante a semana no chamado ciclo semanal, no chamado ciclo diário, que era a vivência da fé, a vivência da oração no ambiente da casa, no ambiente familiar. Nós então encontramos primeiro a sogra de Pedro. Ela está doente, ela está acamada com febre. Na antiguidade, no mundo bíblico, quando alguém estava deitado, especialmente se estivesse enfermo, era como que a experiência da morte. Então, a sogra de Pedro, doente, acamada e com febre, ela está como que morta.
E aí encontramos três atitudes bonitas de Jesus. Primeiro, Jesus se aproxima. A cercania, a proximidade é a grande forma que Jesus utiliza para evangelizar, para tornar as pessoas suas discípulas. Jesus se aproxima sem medo. Segundo, Jesus toma a mulher pela mão. Jesus segura a sogra de Pedro pela mão. E terceiro, Jesus a levanta, aproximar-se para conviver, para conhecer, para acolher o outro na sua dor. Segurar pela mão. Na Bíblia, a mão é símbolo tanto da criação como também do poder libertador de Deus. Jesus é a mão estendida da misericórdia e da libertação operada pelo Senhor nosso Deus. E o verbo levantar-se, o verbo egeiro, é o mesmo verbo utilizado para falar da ressurreição. Acontece não somente a cura física, mas como que uma ressurreição. A vida daquela mulher toma um novo sentido a partir daquele encontro existencial com o Cristo Senhor. Finalmente, a última anotação que temos. Ela começou a servir a Jesus e aos irmãos. A diaconia. A cura, portanto, não é somente uma cura física de uma doença, de um mal físico, mas a mulher se torna discípula, a mulher se torna servidora do reino. Esse milagre grandioso nos ajuda a compreender o caminho, o itinerário da fé. Os versículos 32 a 34 apresentam um sumário de curas, um resumo da atividade taumatúrgica de Jesus. Taumatúrgico significa a atividade de cura que Jesus realiza. Marcos então nos oferece este resumo. Ele cura todos os doentes e liberta as pessoas do mal, do egoísmo, transformando-as em irmãs, transformando-os em irmãos, capazes de servir, capazes de se inserirem na comunidade eclesial. Jesus também nos capacita a todos nós para vencermos toda a expressão do maligno na vida da comunidade eclesial. Finalmente, nos versículos 35 a 39, encontramos a oração de Jesus, que se retira num ambiente deserto, num ambiente reservado, e ao mesmo tempo a missão em todas as aldeias, nos povoados da Galileia. Jesus se retira em silêncio a um lugar deserto. Ele vive a partilha do seu ministério na intimidade com o Pai. Pedro lhe diz: Senhor, todos te procuram. Na verdade, nós é que somos encontrados por Jesus. Não somos nós que o encontramos. Ele, Jesus, é que nos alcança, ele é que nos encontra, ele é que nos toca com a sua graça. A resposta de Jesus para a provocação de Pedro é: precisamos ir. Isto é preciso partir em missão, pregar o reino de Deus nas aldeias e povoados da Galileia. Unem-se aqui duas coisas importantes: a palavra e a ação concreta e libertadora de Jesus. Ele prega a palavra e ele cura os doentes. Palavra e ação concreta misericordiosa. Aí está a fonte da autoridade do ensinamento de Jesus. Há uma coerência entre aquilo que ele diz
e aquilo que ele faz. Mas Jesus não aceita publicidade. Jesus não aceita a fama, o sucesso fácil que ele alcança ou teria alcançado por causa dos seus muitos milagres. Para Jesus, ele compreende que os milagres devem apontar para o reino de Deus. Os milagres apontam para o mistério da revelação da identidade de Cristo. Crer em Jesus significa aderir a Ele, colocando-se no caminho do seguimento, colocando-se no caminho da cruz. O problema do sofrimento, o problema da dor, o mistério do mal, o mistério da doença, sempre atormentou o ser humano de todos os tempos e de todas as culturas. E muitas vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor? Por que comigo? Até quando, Senhor? A palavra de Deus desse domingo recolhe o grito de dor da humanidade, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo dá um sentido novo à luz do mistério do reino, à luz do mistério da cruz, à luz do mistério da ressurreição. Jesus dá um sentido novo para toda dor, para todo pranto, para toda morte. Um abraço a você, celebre bem o domingo, o dia do Senhor, fique na paz e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.